Olá, 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 minha gente! Tudo bom com vocês? Olha, eu falei para vocês que ia tentar trazer o Chá Comigo com mais frequência aqui no canal e eu acho que eu estou conseguindo. É a segunda semana direto de vídeos aqui no canal. Bom, hoje eu tenho um motivo muito especial para estar aqui para conversar com vocês. Ontem o Guardei no Armário, o livro, completou 9 anos. E eu estou muito feliz de vir aqui relembrar algumas coisas e também trazer alguns vídeos de uma galera que essa semana escolheu o Guardei no Armário para ser o objeto de leitura do clube de leituras delas. É a galera do LDH, Literatura de Direitos Humanos. Então, vem comigo no Chá Comigo. Bom, gente, o episódio de hoje é um episódio nostálgico, um episódio praticamente de TBT, onde eu vou reagir ao vídeo de lançamento da primeira edição do livro Guardei no Armário. Ele aconteceu ali na Itubaína Bar, antigo Itubaína Bar, que ficava ali perto da Paulista, ali perto da Augusta. E foi um momento muito especial para mim, porque foi um momento que eu consegui colocar para fora um filho que veio mudar completamente a história da minha vida e da vida das pessoas que estão sendo impactadas pelo livro, né? Pelo projeto Guardei no Armário. E isso para mim é muito especial. Então fazia muito tempo que eu queria ver esse vídeo e hoje eu vou ter essa oportunidade. Vou até trazer um pouquinho para cá o computador. Espera só um pouquinho, vamos ver. É isso. Bom, deixa eu abrir aqui o vídeo. Talvez eu não passe o vídeo completo, porque ele é meio longo, mas eu vou pulando uma partinha ou outra aqui. E se você quiser ver o vídeo completo, ele está disponível no meu canal no YouTube. Ele é um dos vídeos bem antigo, assim. Ele foi publicado no dia... há 8 anos atrás, no dia 23 foi o lançamento, e 23 de maio de 2016, e o lançamento do vídeo foi no dia 28, mais ou menos, né? E aí aqui começa com o logo, né, do Guardei no Armário antigo. O logo do Guardei no Armário antigo, ele é com fundo amarelo, ele é feito com 3D. Eu fiz o curso de cinema 4D somente para aprender a fazer o logo do Guardei no Armário, a animação, e foi utilizado também como capa do livro. E eu tinha uma coisa muito forte em mim de achar que eu não era inteligente, que eu não era bom bastante, que eu não sabia nada e tal, que eu era burro. A palavra é essa. Só que imagina, gente, eu quis uma capa 3D, eu fui lá e fiz um curso e aprendi a fazer 3D. Já faz muito tempo que eu não mexo com essas coisas de 3D, mas uma pessoa que não é capaz não conseguiria fazer alguma coisa dessa. E você pensa como que o racismo impera nas nossas vidas ao ponto de fazer a gente acreditar que a gente não é bom o suficiente, sabe? É surreal quando isso acontece, né? Eu peço para que vocês assistam esse Chá Comigo, porque tem trechos desse vídeo que vão estar aparecendo também. E aí tem já a entrada. Esse é um projeto idealizado por um cara negro que nasceu na periferia de São Paulo e viveu de favor na casa da avó. Esse livro conta a ferida que a igreja evangélica abre nos corações dos LGBTs, que cresce dentro dela, e os traumas que nós carregamos em silêncio. Cara, que fala potente essa minha no começo, viu? Eu acho que o meu poder de oratória ele foi se desenvolvendo muito ao longo desses anos todos, mas imaginar que há 9 anos atrás eu conseguia estar na frente das pessoas para falar sobre um livro, sem nem imaginar que eu pudesse ser escritor. Eu ainda não dava palestras e tal, e a coragem de querer mudar e a vontade de querer mudar situações por aí, vidas por aí, foi muito maior do que qualquer medo ou timidez que eu pudesse ter. E aí mais cenas, né, do espaço, que saudade do Tubaína, saudade de algumas pessoas que aparecem nesse vídeo, que eu não tenho mais contato, e tudo foi preparado, inclusive as artes que aparecem nesse vídeo. É interessante falar para vocês que as artes que aparecem no vídeo,
foram feitos por uma amiga minha também que estava lá expondo. As pessoas que fizeram as filmagens também foram todas voluntárias, amigos meus que acreditam no projeto Guardei no Armário e estavam ali junto comigo e me mostra, 9 anos atrás, que eu estava no caminho certo, porque foi como o último episódio do Guardei no Armário. Se tivesse alguma coisa errada, não daria certo. E mesmo que desse uma coisa ou outra errada, sabe? Não é isso que vai validar, mas que mostra que quando você faz as coisas com verdade, as coisas têm resultado, sabe? E aí continua o vídeo, mostra o quanto que estava cheio, gente. Eu acho que tinham pelo menos umas 200 pessoas lá e isso foi incrível. Eu conheço Samuel desde criança e ele sempre foi muito amoroso, muito, como se posso dizer, muito disponível, né? Com todo mundo, alegre, dinâmico. Olha, né, vamos dizer assim, É a história da vida, vida, a história de É uma vida. história de vida da maneira que ele viveu e vive. Então ele tá tentando passar isso. É muito bonito ver os meus pais há 9 anos atrás dando entrevista e falando sobre aceitar ter um filho gay. Eu imagino o quanto que para eles foi complicado no começo, quando eles estavam ainda entendendo o que é um filho LGBT dentro do contexto que eles viveram, mas eles passaram por tudo isso de cabeça erguida. São os exemplos para muitos pais, muitas mães por aí. E que orgulho de ser filho deles. Eu acho que a minha coragem, eu acho não, tenho certeza que a minha coragem, a minha determinação vem desses dois. Porque se não fosse o exemplo que eles têm na vida, de garra, de perseverança, de estrutura e de família, eu não estaria aqui. E aí eu vou avançar um pouquinho mais aqui, porque aí vai ter também o testemunho aqui, a entrevista, uma parte da entrevista com o Fábio Lade, que foi o psicólogo lá no Projeto Purpurina. 6 anos, mais ou menos, ou um pouco mais. O livro é uma ferramenta, né, que acho que é bastante importante para jovens negros da periferia. Então acho que antes de ser, acho que um relato da experiência do Samuca também é uma ferramenta que saudade de você, Fábio. Vai ajudar muitos outros jovens. É Que tão bom e tão importante tudo isso. E eu também tive a sorte, a honra de ter o Eduardo Suplicy, que é um político aqui de São Paulo, foi senador, foi deputado, foi vereador, dos mais votados aqui de São Paulo, perdeu o cargo de mais votados para Érica Hilton uma época. E é isso, assim, ele estava lá e ele falou sobre o meu livro, assim, foi um encontro assim de respeito com uma pessoa que, mesmo tendo uma opção sexual diferente da minha, eu acho importante respeitá-lo. Eu acho fofo, porque eu quis deixar da forma como ele falou, porque na época a gente ainda falava opção sexual, na época pessoas heterossexuais cis ainda tinha receio de estar em rolês LGBTs e ele não teve. Ele não teve, ele era um político, sabe? Ele sabia o que ele estava fazendo ali. Isso para mim foi muito especial e validou que eu estava no caminho certo. Não que ele precisasse estar lá, mas o fato dele estar lá foi incrível, assim. E é isso, assim, sabe? Rever esse momento do início do projeto Guardei no Armário enquanto livro me traz uma nostalgia muito gostosa. E aí, né, em 2020, eu lanço o Guardei no Armário pela Companhia das Letras, pelo selo Paralela. Mudou muita coisa desde então, acrescentei muitas outras histórias na minha vida e coloquei também entrevistas de pessoas que saíram do armário. Peraí que estão me ligando justo agora, peraí. Deixa eu avisar aqui que eu tô em... Minha amiga Vitor Martins, você vai aparecer nesse podcast, não vou nem apagar isso aqui. E aí, é isso, né? Em 2020, lanço o livro pela Companhia das Letras, a gente estava no meio de uma pandemia, eu não pensei que o livro fosse ter tanta absorção, assim, que as pessoas fossem querer ver, porque não ia dar para fazer uma festa de lançamento como eu queria. Fiquei triste na época, ainda era casado, o meu ex
tentou me consolar, mas ele entendia que aquilo ali para mim era importante e foi muito importante para mim todo esse processo, né? E aí, o que eu quero falar para vocês nesse episódio de hoje? As pessoas leem o Guardei Armário. O Guardei Armário é dado de presente para muitas pessoas. O livro se esgota em muitas livrarias, né? São 5 anos do livro publicado. Muitas palestras eu já dei. Muita gente já foi transformada pelo livro Guardei Armário. Muita gente já fez trabalhos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Inclusive, eu quero entrar no mestrado a partir do Guardei Armário. E a minha vida mudou por conta desse livro, né? Só que, recentemente, eu soube que esse grupo de leitura, né, de leitoras, estão lendo o livro Guardei Armário e eu pedi para que elas gravassem vídeos aqui para mim. E aí eu vou reagir a esses vídeos a partir dessa gravação aqui. Ainda não vi os vídeos que elas passaram e a gente vai ver junto. Então, o primeiro é da Bel Santos Maier. Um futuro não planejado. Olhando para trás, para tudo que guardei no armário durante tantos anos, percebo como o meu amadurecimento emocional dependeu da minha coragem de conhecer e explorar o mundo à minha volta, sair da zona de conforto que tanto a igreja quanto a casa dos meus pais significavam para mim. A ascensão econômica pela qual o Brasil passou nos anos 2000 me permitiu estudar em uma universidade com a mensalidade paga pelo ProUni e obter uma formação de nível superior. Só assim tive a chance de sonhar mais alto. Bel, assim, já no primeiro vídeo eu já fiquei emocionado, porque eu não imaginava que eu fosse ser lido por ninguém, para começar. E uma mulher negra que tem toda uma vivência, escolheu ler o meu livro, e justamente nessa parte, né? Se não fosse, e isso pode parecer uma frase clichê, mas a educação de fato mudou a minha vida. A educação de fato me trouxe conforto. A educação de fato me permitiu viajar e ir para muitos lugares. E eu te agradeço, Bel, por ter escolhido esse trecho para trazer para mim. E obrigado de verdade a galera do LDH, sabe? Gente, se o primeiro vídeo eu já fiquei dessa forma, meu Deus do céu, imagina os outros assim. Agora tem um vídeo da Letícia Rosa dos Anjos Pereira. Trecho da entrevista com Nathalie Neri. Acho que querer dar nome vem muito desse peso religioso, social, político, de lugares de opressão e de privilégio. E a gente se preocupa demais em dar nome às coisas, mas vive muito pouco nossas relações. Procura muito pouco felicidade, conforto, e de repente tudo é um grande mas ficar com ele quer dizer que sou isso. Mas o que você quer fazer? O que seu corpo pede? O que sua alma pede? Letícia leu um trecho da entrevista da Nathalie Neri, que de bom grado e com muita vontade deu entrevista para o livro. E não só ela, né? Outras pessoas também participam dessa edição do livro. Porque é isso, o Guardei Armário é esse maior acervo de histórias de saída do armário do mundo, que um dia, se Deus quiser, vai viajar o mundo para entrevistar outras pessoas LGBTs. Porque parece pouco, mas não é. Falar sobre as nossas saídas do armário, falar sobre o nosso processo de aceitação, passa por várias coisas, como a autoaceitação, como a autoimagem, amor próprio, ensinar a sociedade a entender quem nós somos. Isso é de uma força tremenda. Agora é de Natália Elias. Olá, eu sou a Natália, eu sou participante do projeto Literatura e Direitos Humanos para Ler, Ver e Contar. A leitura do mês de maio foi Guardei no Armário, do Samuel Gomes. E aqui eu vou ler um trechinho que me deixou muito reflexiva.
Eu não tinha liberdade para ser eu mesma. Minhas vontades não eram respeitadas, eram consideradas um erro. E isso é algo que eu nunca entendi. Como a roupa ou o cabelo de alguém poderiam determinar o amor de Deus por um ser humano. Natália trouxe uma passagem que eu falo sobre o conflito que eu tinha com a igreja. Porque eu já fui humilhado uma vez dentro da igreja, que não me deixaram tocar o meu violino por conta do meu corte de cabelo. E essa foi só uma das violências que eu causei contra mim mesmo para poder ser aceito. Na época, minha única referência negra na TV, de beleza negra, era o Will Smith no Maluco no Pedaço, e eu queria ter o cabelo igual dele. E por conta disso eu fui exposto de tal forma que eu guardo essa mancha, essa mágoa até hoje na minha vida. E eu conto sobre isso também no livro. É um livro que fala sobre raça, é um livro que fala sobre fé, é um livro que fala sobre sexualidade, é um livro que fala sobre vários assuntos. E ele hoje está sendo lido por esse grupo de mulheres incríveis e por várias outras pessoas ao redor do Brasil. A Renata Erondina também leu o livro e está aqui deixando um relato. Olá, eu sou Renata Erondina, do projeto de Literatura e Direitos Humanos para Ler, Ver e Contar. Recentemente, nesse mês de maio, nosso círculo de leitura leu Samuel Gomes, Guardei no Armário, e eu gostaria muito de ler para vocês um trecho na página 108, no final da página, que me impactou bastante e tem muita relação com o que a gente vem discutindo no decorrer desse projeto também, desde o começo, desde a nossa trajetória. E diz o seguinte: bem nessa época, tive acesso a uma pesquisa da professora Regina Dal Castanher, que mostrava dados assustadores sobre a literatura nacional. Mais de 72% dos escritores eram homens e mais de 90% eram brancos. Mais de 80% dos personagens na literatura nacional eram heterossexuais, quase 80% brancos e mais de 70% homens. E a maioria dos que não eram homens brancos tinham papel coadjuvante. Um dado ainda mais assustador é que mais de 55% dos romances não tem sequer um personagem que não seja branco. Além disso, mais de 55% dos adolescentes negros retratados nos romances brasileiros são dependentes químicos. Isso me levou ao passado, ao tempo da escola, e me fez pensar que as coisas teriam sido muito diferentes se eu tivesse tido exemplos positivos sobre ser quem sou. Que a minha única referência de homem negro e gay nos anos 1990 era Jorge Lafon. Que eu nunca havia lido um livro escrito por um autor brasileiro, negro, periférico ou gay. Ela traz esse relato também que eu coloco no livro. Gente, o livro ele é de uma atualidade que, apesar de todos os avanços que a gente teve, ainda é difícil conquistar certos lugares. Eu poderia estar em outros lugares hoje, em outras posições, com outras vivências, se eu fosse uma pessoa branca. E que importante, Renata, você trazer isso novamente nesse trecho que você separou. Agora a gente vai escutar a Hilary Vitória Alves Moreira. O Impostor, de Samuel Gomes. Eu tinha a fantasia de que, ao sair do armário, assumindo a minha sexualidade, grande parte dos meus problemas estaria resolvida. Sair da igreja seria uma libertação que me permitiria finalmente ser quem eu era, mas, com essa suposta liberdade, comecei a transitar no mundo em que eu mal conhecia e para o qual não estava tão preparada. Gente, essa ideia de falar sobre o impostor, ela é muito forte, muito presente ainda na minha vida. É um trauma que eu vou carregar pro resto da vida. Mas que eu luto para que isso acabe. Vou fazer 40 anos daqui a 3 anos e ainda tenho essa sensação de impostor, sabe? Isso precisa sair da minha vida para ontem. E agora o vídeo da... Não, acho que já foram todas. Já foram todas. Gente, que incrível imaginar que a minha passagem nessa encarnação na Terra eu tenha feito algo de tamanha importância, sabe? Não só para mim, mas para uma comunidade que está
cansada de sofrer, está cansada de ser exposta, está cansada de não receber afeto, amor, e eu pude, de alguma forma, trazer um pouco de esperança. O Chá Comigo é extensão de tudo isso, o Guardei no Armário, Meu Olhar Viagens, os Closes Corres, e tudo que eu faço enquanto comunicador, seja como palestra, mestre de cerimônia, ele é fruto do Guardei no Armário, ele é fruto do que aconteceu comigo lá atrás. E eu estou muito feliz de saber que eu tive a coragem de fazer isso e que Deus me escolheu para que eu pudesse ser essa pessoa, para poder incentivar que as pessoas sejam elas mesmas, para que elas possam ser felizes. São 10 anos de Guardei no Armário no YouTube, 9 anos da primeira edição do livro e 5 anos da edição pela Companhia das Letras. Vem muita coisa boa pela frente e eu quero fazer muito mais com o apoio e ajuda de vocês. Então, agradeço a quem ficou até aqui nesse vídeo mega emocionante e até o próximo Chá Comigo. Meu Deus, eu só chorei.